Bom, eu tenho talvez uma das tarefas mais complexas. Vocês notaram que o nosso pessoal é muito gabaritado do ponto de vista técnico-científico. Agora, ressignificar o que vocês representam o Brasil para o mundo realmente é um desafio muito grande. Pode ir, por lá. Então, a gente primeiro tem que decidir o que a gente quer fazer, se é vender comida. E, pelos depoimentos, vocês observaram que em todas as apresentações existe um ponto central que é oportunidades de negócio abertas ao setor de produção de alimentos do país, energia, água, etc., mas a disponibilidade de oportunidades que depende apenas dessa convivência mais franca e direta entre a ciência, entre os atores do agro e a sociedade como um todo, são imensas. Então, como é que a gente para de fazer guerra cultural? Se a gente quer vender para quem tem outra cultura diferente da nossa, nós temos que falar a linguagem que eles entendam. E essa linguagem, às vezes, é uma na Noruega, outra no Japão, é outra na África. Nós temos que nos adaptar ao ambiente que você vai trabalhar. Pode passar, por favor, para a gente ir mais rápido? O que é agronegócio? E a gente começa a mexer em alguns pontos sensíveis. Agronegócio, no dicionário, é o conjunto das operações da cadeia produtiva do trabalho agropecuário até a comercialização. Se a sociedade entendesse que agronegócio é isso, estava bom demais. Mas a sociedade, ela percebe as coisas de uma forma binária. Elas não têm o background que vocês têm para fazer uma avaliação das entregas sociais, ambientais e de valores diversos da sociedade. Elas só acham que é do bem ou do mal. Divide assim as coisas e assim hoje se tomam decisões políticas que comprometem ou favorecem o futuro desenvolvimento sustentável do país. Então, esse negócio do óbvio é um desafio imenso. Quando você fala commodity, quando você fala agronegócio, o que a sociedade percebe é que isso é algo do interesse de alguém, porque não foi apresentado de outra forma. Ninguém sabe que soja vira frango. Pode fazer pesquisa. Essas coisas que são óbvias para nós, para quem a gente quer atingir, o que é o frango? É soja, milho e aminoácidos, etc. E água. É isso aí. Só que na percepção de quem compra, essa reação binária permite leituras que nos prejudicam estrategicamente. Então, como vocês viram na fala do Márcio, o impacto sobre a saúde é a grande tendência. E talvez aqui seja o grande moto para a gente começar a mostrar que as competências instaladas aqui em Uberaba entregam um alimento melhor para a sociedade. Pode ir. Então, se você usa a mesma palavra para designar coisas diferentes, você ajuda que a sociedade se interprete desse jeito. Porque uma parte da televisão ligada diz que o negócio é isso. Trabalho escravo, é veneno, desmatamento da Amazônia. Pode ir, pô. Mas esse outro lado, que normalmente é mostrado pelo lado técnico, que aí não se consegue perceber o significado, essa é a realidade da potência de inteligência que vocês têm instalado em Uberaba, que a gente precisa... aqui na esquerda, não sei se está todo mundo familiarizado com isso, tem o Digital Food, que o Márcio falou. Existem hoje nos Estados Unidos, o último dado que eu tenho já é antigo, tem mais de 500 startups só em Digital Food, ou seja, impressão em 3D de comida, em carne, inclusive.
Então, eu não estou falando de uma coisa de amanhã. Hoje o seu pai é mais idoso, você passa no médico, ele receita os nutrientes, aí você compra os nutrientes liofilizados, sintetizados, põe numa impressora 3D, na hora do almoço seu pai aperta, isso é uma coisa parecida com comida, uma cara de comida, prato de almoço, só que aquilo ali é uma alimentação customizada nutricionalmente para o seu pai. Então tem todos os aspectos, facilidade, a questão da saúde. Ou a gente está perto desse processo para poder fazer a mesma coisa, ou nós vamos ficar fora do processo. Isso é o grande desafio. Pode ir, por favor. Bom, a soja é um outro elemento demonizado pela mesma razão. 44% da soja são exportadas in natura. Ou seja, isso gerou uma China dependência. Vocês estão vendo lá que o Xi está com problemas políticos que podem comprometer até o desempenho da economia chinesa. Isso bate direto na gente. Se a nossa soja depende exclusivamente do mercado chinês, que não é para deixar de ser aproveitado, é só o risco, que aliás quem trouxe foi o Roberto Rodrigues para avaliação, o risco é ficar exclusivamente dependendo disso. Aí você tem o 49% é óleo farelo. Óleo, há muitos anos, há uns 6, 7 anos atrás, eu fui falar lá em Rio Verde que era para ter cuidado com a tendência do mercado de óleo. Quem financiou comigo para ela surgir em 1975 foi o Alisson Paulinelli. E ela se tornou o eixo da economia local. Todo o sistema gravita em torno da capacidade de esmagamento de soja da Comigo. Ora, se vocês forem pensar um pouquinho, será que óleo de soja vai ser o alto borogodó do mercado daqui a 5, 10 anos? É só olhar na casa de vocês que já devem ter fraias para fugir do óleo. Pergunta para os filhos de vocês se eles querem comer fritura ou preferem comer alguma coisa sem óleo. Isso é uma tendência, parece óbvia. Nós temos que não só prestar atenção, mas encontrar alternativas para a aplicação desse produto. Farelo. Será que o consumo de farelo para fazer proteína animal continuar no mesmo nível? Não estou dizendo que sim ou que não. O que o Siqueira me diz é o seguinte: preste atenção no mercado de pets, que deve concorrer com o mercado de proteína para seres humanos. Tudo isso é muito complexo, a gente precisa estar perto, porque não dá para afinar nada em relação a esses usos. O que dá é dizer, presta atenção, calma, cautela. Tudo que a gente fizer tem que ter um backup, tem que ter uma saída, tem que ter uma alternativa. Pode ir, por favor. Então, se a soja está demonizada, se tiver um problema na China, como é que a gente vai vender para a Europa? É simplesmente preocupante. Amazônia. A gente tem que discutir a Amazônia aqui em Uberaba. Porque, como diz a JBS, 20% da produção deles está na Amazônia. Mas 80% dos problemas nascem da Amazônia. Pode ir, por favor. Pode ir, por favor? Então, a gente aplica paradigmas, balizas, que vêm da nossa realidade imediata. Mas lá na ponta, quem está comprando, ele olha o mundo sobre outros valores. Então, sem as ciências sociais, e professor, isso é muito importante que vocês nos ajudem, para aferir, para alertar, microeconomia, psicologia do comportamento, são ferramentas de trabalho que a gente tem que usar a favor
do sistema de produção de alimentos. Agora, pensem bem esse negócio das bolhas sociais, que é de onde vêm os maiores malefícios para a imagem do que a gente produz. Por que pessoas inteligentes constroem suas crenças com base em premissas frágeis, em evidências que não existem, tomam decisões ruins ou agem de forma irracional? Isso é muito complexo, mas é o grande desafio do mundo. 2 entre 3 franceses desconfiam de vacinas. Olha só, gente. Se você for comparar o nível educacional da França com o nosso, o dele é 5 vezes maior. Mas as redes sociais semearam a desconfiança sobre as vacinas na França. Imagina o poder que isso tem. Então, o que vocês viram aqui foi um exercício de gestão integrada de vários conhecimentos. A gente não resolve hoje as coisas só com o saber. Tem que botar muita gente na mesma página para chegar a diagnósticos mais confiáveis e a desenho de estratégias mais consequentes. Pode ir, por favor. Então, o tipo de ameaça que a gente tem hoje, e o meu papel no fórum é exatamente esse, eu leio a mídia internacional todos os dias, europeia e americana. Nós temos um movimento que é chamado cancelamento, que os nossos filhos fazem de alguém que está publicando alguma coisa que nos desagrada e cancela aquela pessoa, né? Isso já chegou no mercado. Vocês veem que o Putin, ele não anteviu que se ele invadisse a Ucrânia para fazer essa destruição da vida civil, né, que é o que o exército russo fez historicamente, a Síria está aí como exemplo, mais de 1.000 multinacionais sairiam da Rússia sem que o Biden desse um telefonema. E por quê? Porque não queriam suas marcas cúmplices da invasão da Ucrânia. Movimento de mercado. O Google anunciou essa semana que vai sair da Rússia. Imagina uma economia trabalhar sem o Google hoje. Isso não estava na previsão dele. Tá? O Elon Musk achou que comprando o Twitter por 44 bilhões de dólares ele ia mandar no Twitter. Hoje você não faz nada sem combinar com a sociedade. Você pensa que é dono e que pode mandar, o Elon foi lá e acabou com a regra de compliance. Não, vamos botar o Trump de novo. Aí botou um assessor, um rapper, amigo do Trump, que no dia seguinte começou a fazer publicações em defesa do Hitler. E o Musk chama isso de liberdade de speech, de liberdade de falar, de imprensa. Ele já perdeu mais de 50% dos anunciantes. O negócio dele está prestes a falir se ele não tomar providência de combinar com a compliance. Então, hoje em dia, você não abre nem padaria se tem perguntar no Facebook se a vizinhança topa. Você é parcialmente dono do arbítrio sobre o seu negócio. A sociedade quer dar o seu palpite, né? E o Parlamento Europeu é a ameaça mais grave que nós temos diante de nós. E talvez nos imponha um prazo. A gente está falando isso há mais de um ano, mas Uberaba pode ser o primeiro lugar onde a gente organiza uma resposta para esse desafio, porque é absolutamente político, é arbitrário, a legislação, de uma forma subjetiva, estabelece que não vai importar de áreas de matadas. Isso pode ser aqui em Uberaba, como pode ser na Floresta ao Mundo. Depende do uso comercial que eles vão fazer. Ora, que respostas a gente vai dar? Científicas, complexas, que o público
que elegeu o Macron, que esse é que conta, esse é que vai tomar a decisão, de fato, vai entender? Na França inteira, o sentimento é de que nós somos verdadeiros genocidas em todos os aspectos no que se trata do agro, especialmente na qualidade da comida que a gente entrega. Uberaba pode ser um primeiro ensaio, e a gente tem um ano para começar a fazer isso de uma maneira organizada, porque a legislação entra em vigor em 24. Dá para fazer? A gente acredita que sim, e eu vou mostrar como. Pode ir. Então, tem uma máxima do nosso guru da comunicação global, ciência e sociedade, que é o Dominique Walton, que é diretor do CNPq francês. Ele diz o seguinte: informar não é comunicar. O que a agricultura, a história do Alisson, o legado que ele trouxe para o país, o que foi feito ao longo de 60 anos? Tem uma rede de informação espetacular, tanto do agro quanto da ciência. Mas essa rede informa, ela não comunica, porque comunicar tem um probleminha. Comunicar significa que o outro respondeu. De cara, para comunicar, você tem que falar com as várias instâncias de cognição que existem na sociedade. Com os cientistas, que são 8% dos que produzem dados complexos, você fala de um jeito. Com o neurocirurgião, você tem que falar de outro. Porque ele não entende nada disso que vocês fazem. Ele compreende os valores, que é onde a gente tem uma grande oportunidade de comungar valores, que os valores fundamentais que vocês entregam são os valores que a humanidade busca. O Samuel Palmisano foi diretor da IBM, ele chama muita atenção de que o conformismo é uma armadilha. O sucesso das organizações depende, frequentemente, da gente desaprender o que aprendeu e aprender o que a gente não conhece. Isso é muito chato, porque obriga a gente a sair da zona de conforto. Vocês vêm de um mundo onde era obrigatório pegar a comida na porteira. O que o Márcio e o Siqueira mostraram, que esse mundo acabou. Pode ser que a comida vire uma pílula. E isso pode vir rapidamente, de uma maneira que afete os nossos negócios, e a gente não possa responder com alternativas inteligentes a essa realidade. Pode ir, por favor. Então, nós temos que fazer gestos. É preciso calçar as sandálias de humildade. Quem está querendo vender alguma coisa tem que ser humilde. Não pode achar que você vai impor o que você quer. Você tem que negociar. Essa é a grande solução que o Walton traz. Comunicar é negociar. Então, a Noruega tem muito a nos ensinar. A Greta também, quer ver? Pode ir. A Noruega eu não sei se vocês sabem, pode passar, por favor. Ela fura petróleo, isso talvez vocês saibam, mas ela caça mais baleia que o Japão. Ela mata mais baleias que o Japão. Agora, ao contrário de muitos dos nossos, que tentam comparar os malfeitos que foram feitos na Europa com os valores que a gente tem instalados aqui, e isso não deu certo do ponto de vista da negociação, da imagem que a gente projeta, pode passar. O que a Noruega faz em contrapartida? É toda net positiva, como o Siqueira falou. Eles têm um fundo de petróleo que hoje já está em 1,9 trilhão de dólares. 40% são reservados para o uso das gerações futuras. Olha que maravilha de conceito. Pode passar, por favor. A Greta, e a gente pode usar do mesmo expediente, ela tem 14 milhões de seguidores só com um celular, mas ela tem uma mensagem, uma causa.
A causa de vocês é muito bonita. A causa de vocês é alimentar o mundo de forma sustentável, saudável, resiliente. Ué, vamos trazer os jovens urbanos para a nossa causa. Agora tem que mudar o discurso. Tem que mudar a narrativa, tem que mudar a atitude. Fazer gestos em favor de quem pensa talvez diferente da gente. Para mostrar que nós estamos na mesma página de valores. Né? Pode ir. Então, o Klaus Schwab, que foi presidente do Fórum Econômico Mundial, tem essa fala que eu acho sensacional. Hoje não é o peixe grande que come pequeno. Pode passar, por favor. É o peixe rápido que come peixe lento. A gente, às vezes, na ciência, então, a ciência é um ambiente do ótimo, né? Quando você usa parâmetros de ciência para fazer comunicação, não dá certo nunca, porque o tempo que a ciência leva para chegar a um resultado não combina com o tempo da realidade política. Você precisa de soluções para ontem. Se você não fizer soluções para ontem, alguém vai chegar e prejudicar a sua imagem, te tirar do mercado de alguma forma, seja por ideologia, seja por comércio, e seja por desinformação, se você vai sair do mercado. Pode ir, por favor. Então, eu já falei sobre isso. A gente precisa considerar o risco reputacional. Pode passar. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei em duas áreas que eu consegui algum resultado legal. Uma foi na redefinição da relação do suíno com o consumidor. Existe um drama da Organização Industrial do Suíno. Eles cortam as patinhas, tiram o bucho, e aí, porque não querem investir em frio e pessoal, a carcaça sai para o supermercado com pouco frio na geladeira do caminhão e chega lá protegida pela banha. O supermercado, ele está reduzindo dramaticamente o pessoal no mundo inteiro. Vocês já notaram isso. Aliás, quem porciona dentro do supermercado são empregados da indústria. Como é um cara para fazer tudo, ele sai cortando carne de porco junto com a banha que tem. Aí eu levava tese de doutorado da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, pilhas dessa mãe, assim, gente, carne suína tem menos colesterol do que frango e menos gordura saturada do que filé mignon. Que toda a gordura não é como no boi, que é entranhado, por isso que o boi tem esse sabor fantástico. Vocês sabem que o sabor é a resultante de sal e gordura. Bom, eu não conseguia mexer com isso. Aí o Pão de Açúcar me ajudou. Eu fiz um manual de carnes suínas. Boa parte dos cortes que estão aí tem a ver com sociologia alimentar. Nós fizemos uma experiência com a unidade do Pão de Açúcar no Campo Limpo, voltada para a classe D, e eles trabalhavam com meia dúzia de cortes tradicionais, pernil, celinha. Eu botei 40 cortes na gôndola. O que mais saiu foi carne moída. Foi picadinho, carne picada. Por quê? O sujeito mora no Campo Limpo, ele leva 2 horas de trem para São Paulo, mais uma de ônibus para chegar no trabalho. Então, o ativo principal da vida dele chama-se tempo. Quando ele chega de noite, 8h30, 9 horas, cansado, ele tem que fazer alguma coisa que ele vai lavar o prato. Então, já entra na conta a praticidade de tudo. Aquela carne está picadinha, sal, pimenta do reino, o arroz está pronto, ele vai dormir, porque às 5 horas da manhã tem que pegar o trem de novo. Esses cortes práticos foram os que mais venderam da mesma carne, porque eles consideraram a sociologia alimentar, consideraram a realidade do cliente final. Né? Outra coisa que a gente fez que foi, esse aí foi um sucesso, certamente vocês conhecem, eu fiz um seminário com apoio da UNB, do SEBRAE,
e do CNPq. Foi o primeiro Seminário Internacional de Gastronomia no Brasil. Isso foi em 1994. Nós trouxemos 16 escolas, entre elas o Cordon Bleu de Paris. E eu tive a oportunidade de negociar com o Mercier Cointreau, o sobrenome dele não é coincidência, ele é dono do Licor Cointreau, entre outras coisas, um acordo de parceria com a UNB. Por $50 mil, a UNB levou a marca do Cordon Bleu. Só não conseguiu implementar, infelizmente, a escola dentro da... Mas esse seminário espraiou num ambiente absolutamente maduro para isso, a necessidade de você colocar a gastronomia no terceiro ciclo. E hoje você tem essa explosão de faculdades de gastronomia no Brasil todo, tudo com origem numa ideia. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa aqui? A minha proposta, na minha área de comunicação, é a gente iniciar, pode passar, por favor, essa bateria de aproximações, fazendo seminários sobre temas estratégicos. Soja, carne, a visão estratégica com comunicação. Então, esse primeiro seminário, tudo isso aqui é condicionado ao que vocês acham que deve ser, porque isso nós vamos fazer juntos. Se a gente trouxer, por exemplo, o apoio de uma Cargill, nós temos que pensar grande, porque para fazer mais um semináriozinho não vai mudar, nós podemos trazer o Patrick Collins, o Collinson é um cara enorme em Palo Alto, de empresa de tecnologia, que juntou com o Tyler Cohen, que é um economista, que tem 15 livros maravilhosos, o mais importante chama-se Creative Structure, que eu recomendo. Os dois querem criar uma disciplina nova que serve para o agro e para a ciência, materializando os valores civilizatórios que vocês entregaram para a sociedade. Porque uma coisa é a tecnologia para produzir mais frango. A outra é avaliar, do ponto de vista social e econômico, quais os valores que esse frango produziu para a sociedade. A professora, a senhora precisa conhecer esse trabalho. A Cod Academy, que é a Academia do Bacalhau. Em 2011, o estoque de bacalhau do Mar Báltico estava lá embaixo. Noruega, Dinamarca e Suécia, esses primeiro começaram a juntar os biólogos para avaliar os estoques. E aí, primeiro foi uma meia dúzia de biólogos, hoje tem 100 pesquisadores. Tá? Chegaram à conclusão que precisavam tomar uma série de medidas, defesa, etc. Aí chamaram as marinhas para fiscalizar. Montaram um esquema fantástico de fiscalização, deu certo. Aí chamaram os economistas. Primeiro balanço, não vai dar certo nunca. Bacalhau é impossível. Por quê? Só vem no Natal, na Páscoa. Aí chamaram a gastronomia, tudo dentro da universidade, por isso que se chama Academia do Bacalhau. Gastronomia é com a missão de produzir pratos mais baratos para o cotidiano das pessoas. Né? Só aí que chamaram marketing. Primeiro criaram os valores da cauda. Aí o marketing disse assim, olha, quando você come esse bacalhau, tem sustentabilidade, tem ciência, tem... Hoje não tem um restaurante estrelado na Europa que não tenha bacalhau com esse selo. Né? Na Finlândia, por acaso eu estou com um filho lá hoje, em Helsinki, me dizendo que quando entra num restaurante, eles fazem uma entrevista sobre as suas alergias antes de você ver a comida. Quando você vai tomar café, tem 6 tipos de leite à sua escolha, também pelo mesmo motivo nutricional. Não precisa ir longe. Eu tomei um café no Starbucks com o ministro antes de vir para cá, em Brasília, no aeroporto. O meu café com leite era com leite de amêndoas. Está aqui, gente. E nós vamos ficar produzindo leite sem entender essa complexidade? Pode ser que o mundo precise mais leite ou menos. Isso tem que estar perto da inovação para você entender os mercados. Esse Trust Barometer é importante vocês conhecerem,
porque ele analisa a confiança dos sistemas. Pode passar, por favor. O Richard Thaler trabalha com economia comportamental, ganhou um prêmio Nobel para isso, da Universidade de Chicago. Como é que o cara decide comprar as coisas? Se a gente entender isso melhor, talvez a gente produza de uma forma mais dirigida. O John Mackay é uma figura que tem que vir nesse seminário. Ele fundou o Whole Foods. Era uma lojinha em Austin, no Texas, com um conceito: eu vou vender a melhor comida possível. Não é comida necessariamente orgânica, é a comida produzida com os melhores critérios possíveis para o consumidor. Ele vendeu isso para a Amazon há 4 anos atrás por 13 bilhões de dólares. Eles já operam em 16 países, só com conceito. Isto é capitalismo moderno. Isso é capitalismo na ponta, né? E essa turma da pesquisa responsável no negócio também é um parceiro legal para a gente. Então, essa é só uma proposta para comunicação, para visão estratégica. Eu tenho certeza que o Siqueira pode idealizar um seminário para a área dele com a mesma pegada global e a mesma intensidade de consequência. Nós podemos fazer um da soja, podemos fazer um da carne. Isso depende mais da gente acreditar e trazer os parceiros para financiar coisas ambiciosas como essa, isso não custa barato, do que qualquer outra coisa. Eu passo a palavra, então, para o nosso representante da FAENG. Não pode chamar ele pelo nome verdadeiro, tem que chamar Rebinho. Muito obrigado, depois o Eduardo fala.